Você já deve ter se deparado com o termo podcast na TV, em alguma rádio, ou publicada no Facebook de algum amigo e deve ter se perguntado, mas o que é podcast? Então, para responder essa pergunta, visitamos o site Mundo Podcast, a tia Wiki. Segundo a Wikipedia, podcast é o nome dado a um arquivo de áudio digital, frequentemente em formato MP3 ou AAC. Esse último pode conter imagens estáticas ou links. Publicado através de podcasting na internet e atualizado via RSS ou feed, do qual iremos falar em outro programa. A forma mais simples de responder a esta pergunta quando estamos apresentando a mídia para uma pessoa que nunca ouviu é dizer que o podcast é uma rádio online, para que a pessoa entenda que é algo que ela vai ouvir. No entanto, quando precisamos aprofundar a questão, é preciso destacar algumas diferenças. Para começar, mesmo a rádio online quase sempre tem seus horários pré-definidos para cada programa. Então você tem que estar logado no site daquela rádio para ouvir o que deseja na hora em que eles programaram. Um grande exemplo é o site do Kiss FM, uma rádio rock da capital São Paulo, também online, mas você ouve na hora em que eles passam o programa. No podcast, o arquivo em formato MP3 está disponível em um site e você pode ouvir no mesmo ou baixar para o seu celular e ouvir quando e como quiser. Entre os exemplos dos ouvintes de podcast estão relatados o uso da mídia em viagens de ônibus entre o trabalho e a casa e vice-versa, ou viagens longas para outra cidade. A rádio quase sempre tem grande parte do seu conteúdo voltado para a música, enquanto no podcast a maior parte do conteúdo é voltado à conversa, ao diálogo de um determinado assunto. Não que não existam bons podcasts totalmente musicais, como é o exemplo do DaniCast. As rádios em geral são produtos de grandes ou pequenas corporações. A própria rádio é uma empresa, quando o podcast pode ser feito por qualquer um que tenha vontade, um microfone ou mesmo um celular que grave sua voz e salve no formato editável. Alguns podcasts são gravados em grupos de amigos, presencialmente, tomando aquela cervejinha, ou via Skype, e outros são feitos por uma pessoa só. As rádios falam quase sempre das mesmas coisas. Notícias, políticas e esportes estão entre os principais temas, tirando, é claro, a programação inteiramente musical. Já o podcast, o limite é a imaginação dos criadores. Temos podcasts sobre cinema, vinho, séries, comida e uma infinidade de coisas. Você só precisa ter coragem para criar um podcast sobre determinado assunto, ter quem embarque com você nessa viagem, e mesmo sem grana você ainda pode criar um blogspot. E se tiver dúvidas de como criar, visite o site do nosso amigo Thiago Miro, Mundo Podcast. Lá você vai achar tudo o que precisa para criar seu próprio podcast. Abraços e até a próxima. Você acabou de assistir mais uma produção do Nerdópolis TV, do nerdópolis.com.br. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar um joinha e de comentar. Inscreva-se no nosso canal para mais vídeos e nos siga nas redes sociais.